Olá pessoal, Janaína Chiaradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. E hoje nós estamos gravando um podcast diferenciado. Hoje o podcast em Londrina. E olha que legal a participação de hoje, uma participação super especial. A nossa secretária municipal de saúde, Vivian Feijó. Seja muito bem-vinda à Inloco. Eu que agradeço, né? É um privilégio estar perto de você para dividir um pouquinho do que me trouxe até aqui, né? Como mulher, como gestora, como enfermeira, esposa, mãe. Muito obrigada pelo convite. E o legal é que a Vivian, eu já conhecia ela um pouquinho mais de longe, no Conselho Estadual de Saúde do Estado do Paraná, e hoje ela assumiu, ela está como secretária municipal de saúde, e nós estamos participando de um grande evento aqui, né, Vivian? Sim, eu tive uma participação no conselho durante 6 anos, né? Eu tinha um outro vínculo, que eu era superintendente no outro hospital, nós nos conhecemos lá. E hoje nós nos encontramos nesse grande evento que é para discutir a política pública das mulheres. Então, nada mais do que eu estar aqui para que a gente possa construir essa linha de pensamento para incentivar outras mulheres, para falar um pouquinho sobre essas políticas públicas que hoje, apesar de termos 20 anos de história, ainda nós buscamos aprimorar o processo e realmente implementá-los na cultura de convivência das diversas áreas de atuação nos municípios e nos estados. E é muito legal, pessoal, essa primeira parte nós vamos apresentar um pouquinho mais da Vivian. Quem ela é, a trajetória, para que vocês entendam todo um preparo que se teve, né, Vivian, para você conseguir hoje estar apta a assumir um posicionamento tão forte, tão importante para toda a sociedade, em especial de Londrina. Mas, na segunda parte, vocês vão acompanhar os destaques que ela vai dar para o posicionamento feminino na gestão na saúde. Mas antes disso, Vivian, vamos conhecer um pouquinho de quem é Vivian Feijó. Vivian Feijó é uma menina que nasceu na cidade de Assis, estado de São Paulo, há muitos anos, né? Não tenho problema nenhum, nasci lá em 1975. Opa! E eu sempre fui uma menina muito atrevida, curiosa, né? Eu falava para minha mãe que eu era muito inquieta, impaciente, buscando conhecimentos, sempre muito participativa nas atividades de liderança, seja na igreja, nas escolas. Eu brinco às vezes com os meus times que eu falo, olha, eu gostava de ser a noivinha da festa junina, senão eu não queria dançar. Então, quando a gente estuda um pouco sobre gestão, a gente busca um perfil de liderança nata. Sim. E quando eu me remeto de onde eu vim, eu consigo entender que eu era representante da sala, eu organizava as festinhas, os bailinhos na década de 80, 90, eu assumia a organização das formaturas e eu sempre estava lá, né, puxando o terço na comunidade. Olha aí. Então, liderança natural. Isso, aquilo que precisava, né, em grupo, escolher alguém para falar, chama a Vivian. Vamos pintar a rua no Corpus Christi. Eu organizava os amigos e lá estava eu. Então, eu acho que quando eu me remeto, a gente vai se preparando sem querer, mas a gente reconhece alguns princípios, sim, que é a disponibilidade de enfrentar o novo, que eu chamo muito de coragem. Então, eu sempre fui corajosa para enfrentar o novo, para aprender coisas novas, para me posicionar frente aos desafios que se apresentavam. E em 1992 eu saio de Assis e vim estudar com 5 amigas na cidade de Londrina. Olha que legal. Eu tinha 17 anos e vim fazer o 3º colegial, à época a gente chamava de colegial ainda, e nunca mais fui embora. Então aquela menina cresceu, desenvolveu outras habilidades, fiz faculdade e acho que foi isso, né? A gente vai acumulando saberes, pessoas, conexões, sem desperdiçarmos oportunidades, né? Então, eu acho que acreditar no potencial que você pode superar dificuldades, aceitar os desafios que a vida nos apresentam, nos oportunizam sempre a conhecer o novo. E é legal que quando você fala desse friozinho na barriga,
realmente é o que nos dá a cada início de desafio. Então, os desafios surgiram muito jovem ainda, porque você bem disse que veio para cá, nem tinha concluído todos os teus estudos dessa primeira fase. 17 anos. 17 anos. E o segundo, certamente, foi a faculdade. Exatamente. Com 17 anos, eu nunca tinha morado fora. Assis é uma cidade de 100 mil habitantes, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, né? E quem buscava umas perspectivas maiores vinha para Londrina ou para São Paulo. Como eu tinha algumas amigas, nós viemos, então você imagina, a casa das 6 mulheres com 17 anos. Começou ali uma grande experiência, né? E dividir as tarefas da casa, a questão da cozinha, da limpeza, dos estudos, nós morávamos perto. Então, essa adaptabilidade no novo, ele veio fazendo parte do meu crescimento profissional também, né? Pessoal e profissional. Porque a gente vai adquirindo essas habilidades na convivência com as pessoas, na busca do conhecimento. E assim foi. Então, eu, quando olho e falo, nossa, quando eu vi, eu já estava aqui. De repente, Londrina, né? De repente, Londrina. E a vida foi me levando. Fiz faculdade aqui, conheci o meu marido. Eu tinha um sonho de morar numa cidade maior ainda, morar em São Paulo. Mas o amor, a paixão fez com que eu ficasse na cidade de Londrina. E Londrina me abriu as portas para um universo de possibilidades. E eu entendo que eu sempre pergunto, qual será o meu próximo propósito? Nesse eu estou aprendendo, né? Eu estou gatinhando, estou praticamente 70 dias nesse cargo, mas não menos intensa. A Vivian menina era a mesma menina intensa hoje, aos seus quase 50 anos, curiosa e tentando entregar, pensando nas pessoas. Lá na minha adolescência, eu estudava numa escola perto de um orfanato. Olha... E eu me lembro, ele chamava Casa das Meninas. E eu tinha uma condição social melhor. Sim. E aquelas meninas eram meninas vulneráveis e eram criadas pelas irmãs. Aquilo mexia muito comigo e eu sempre me lembro delas. E acho que o meu cuidado vem dali. Até me emociona. Né? Eu gostava muito de cuidar, eu defendia aquelas meninas, tanto que eu me emociono até hoje. E foi, assim, uma coisa que eu trouxe para a vida, essa vontade de cuidar das pessoas, de deixar um legado na vida para fazer o bem. Hoje eu estou num cargo político, mas acima de qualquer política é a vontade de trazer esse olhar afetuoso, amoroso para a necessidade das pessoas. Sem dúvida. Isso já vem de você e realmente, pessoal, ela se emociona quando fala, porque é uma das inspirações para aquilo que você chama de coragem. Essa coragem, na graduação, se transformou no quê? Qual foi o curso que você fez? Olha, eu sou enfermeira por formação, né? Então, e quero contar para vocês, eu nunca fui a melhor aluna da sala. Eu era a aluna mediana e esforçada, né? E quando eu entrei na faculdade, eu escolhi enfermagem, era um curso que era da área da saúde. O meu pai teve uma doença também, tinha uma enfermeira que cuidava dele, ele tinha uma ostomia e ela era sensacional. Eu falei, acho que eu vou ser enfermeira. Porque aos 16, 17 anos, você não sabe o que você quer ser. É muito jovem, realmente. E no curso eu me descobri muito. Eu fui uma boa aluna no curso. Eu também era essa liderança na minha turma, eu tive uma turma muito boa. Hoje até tenho muitas pessoas que se formaram comigo, que já trabalharam comigo nessa trajetória. E eu tenho memórias muito boas. Então, eu fiz enfermagem na UEL e logo em seguida eu trabalhei no Hospital do Câncer, que também, assim, essa questão do cuidado ficou muito forte, porque os pacientes oncológicos são pacientes muito especiais. Sim. Eu fiquei 1 ano e 9 meses lá. E em 99, final de 99, eu entrei no concurso para trabalhar no Hospital Universitário, que é onde eu havia me formado. Legal. E vivi grande parte da minha vida lá. Minha identidade é muito da Universidade Estadual de Londrina, atrelada ao Hospital Universitário, onde eu trabalhei por 26 anos até chegar aqui na Secretaria de Saúde. Legal, mas não para aí não. Ela tem mestrado e doutorado. O ambiente acadêmico, ele é muito propositivo, né? E eu acho que quando você vai assumindo esses desafios numa cadeia hierárquica, tem algo muito importante, que é o conhecimento.
né? Muito além da tua vontade, é você trazer base científica e conhecimento para que você possa, através do seu posicionamento, defender as suas ideias, trazer credibilidade na oportunidade, para que você possa ser ouvida e acreditada, para que as mudanças que um cargo estratégico se propõe a fazer sejam consolidadas. E aí eu fiz pós-graduação em assistência da saúde do adulto, participei de vários projetos de extensão, em vários cargos que ocupei dentro do hospital universitário. Comecei como enfermeira lá, dando banho, fazendo curativo, empurrando maca, e eu falo que é a parte mais gostosa e mais fácil de ser enfermeira. Cuidando de pessoas. Cuidando de pessoas. Fiz o meu mestrado em 2006 em saúde pública. Ah, que legal. No berço da saúde pública, que é o mestrado em saúde coletiva da universidade, que tinha uma equipe que participou, inclusive, da construção do Sistema Único de Saúde no Brasil. Que legal. Então, tive Dr. Cordone, Darli, Selma Maffei, que são Nelson, são expoentes da saúde pública que passaram por lá durante o meu mestrado. Então, eu me apaixonei pelo SUS e pela saúde pública muito mais ali, né? E depois disso, passou aí alguns anos, eu me tornei diretora de enfermagem, entendi que o doutorado também poderia ser uma oportunidade. E sempre estudando e trazendo projetos de pesquisa focados na melhoria das práticas assistenciais. Então, uma enfermeira hospitalista, até então, apaixonada pelo Sistema Único de Saúde e que procurava, dentro do próprio rito administrativo e orientativo do SUS, projetos que pudessem ser implementados e que melhoravam a condição. Então, no meu primeiro mestrado, eu estudei a implantação do acolhimento com classificação de risco, que é como eu estratifico a chegada dos pacientes num pronto-socorro. Sim. Porque quando eu entrei, eu era gerente de urgência e emergência na unidade do pronto-socorro, que foi minha grande paixão. E no doutorado, numa posição mais de gestão estratégica, que eu era diretora de enfermagem à época, eu estudei o núcleo interno de regulação, que é o que a gente chama de centro de comando operacional no aumento da eficiência e da interoperabilidade dos pacientes dentro de um hospital. E essa prática implantada, tanto uma como a outra, foi divisor de águas nos fluxos administrativos e assistenciais do hospital. Então, eu fiz 2 pesquisas que deram muito trabalho, mas que me deram muito prazer e que foram me preparando, né, como uma liderança sempre muito positiva na disponibilidade estratégica de trazer um renovo para as práticas assistenciais. E a gente percebe que ela transborda conhecimento, ela transborda liderança, o amor pela saúde, pelo bem-estar das pessoas, pelos cuidados, e tudo isso acaba fortalecendo a temática da nossa próxima parte, onde a Vivian vai trazer as questões do posicionamento feminino na gestão da saúde. Mas como, finalizando aqui a nossa primeira parte, Vivian, como você se vê hoje, com alguns dias apenas, né, já na gestão aí da saúde de Londrina, aquela menina que saiu lá do interior de São Paulo, passou por toda essa tua trajetória, que, claro, sucintamente ela trouxe para nós aqui hoje, aliada à família, aos cuidados da população, à intensidade de conhecimentos. Como que está sendo a tua atuação hoje como secretária municipal do município de Londrina? Olha, por mais que a gente venha subindo degraus, né, quando eu fui convidada, eu me perguntei, será que eu estou preparada para tudo isso? Londrina é a segunda cidade do estado do Paraná, com problemas diversos e também com muitas potencialidades. Então não foi fácil, eu brinco que eu fui convidada uma vez, 2 vezes, falei não, e na terceira falei sim, e estou por aqui. São muitos os desafios. Eu entendo que o desafio me move. Falando ainda da Vivian, a Vivian é uma pessoa cristã e eu sempre falei para Deus, se o Senhor achar que o Senhor vai me usar como instrumento para melhorar a vida das pessoas, eu estarei lá. A Vivian, no meio de tudo isso que ela faz, ela tem um casamento de 26 anos Legal. E uma família que me
dá condição de estar fazendo tudo isso. Tenho 2 filhos, a Isadora e o Luke, que já estão crescidos, então nesse momento eles não precisam tanto de mim, mas que me motivam a deixar um legado na vida, né? Eu acho que eu quero olhar para trás e que os meus filhos tenham orgulho daquilo que eu possa ter construído e melhorado nas vidas das pessoas. Mas um cargo político nos desafia demais, ainda mais sendo uma pessoa técnica, Sim. como eu sempre fui. Então, eu tenho enfrentado desafios que extrapolam a questão da capacidade técnica e da organização dos processos de trabalho, que era o que eu mais sabia fazer. Então, eu continuo aí enfrentando desafios e tendo que desenvolver novas habilidades, encarando os novos desafios, mas não distante do meu propósito, que é a comunidade, o paciente, o usuário. E eu valorizo muito a equipe de trabalho. Eu gosto muito de estar com as pessoas. Você viu que eu falo bastante. Ela é sensacional, gente. E eu gosto de estar com as pessoas, de conhecer o novo, de ser curiosa, sabe? De falar assim de mim, porque às vezes a gente não tem tempo, né? Até para se autoanalisar, para você entender tudo que você foi passando, foi fazendo. Eu gosto muito de pensar quando eu falo aqui com as pessoas, pensem aquela menininha lá em São Paulo. Hoje, o que você falaria para ela, né? Sim. Porque tantos desafios e tantos outros que ainda estão por vir, mas gradativamente, né, Vivian? Semana passada até eu recebi uma mensagem da minha mãe e ela me mandou uma foto minha de criança. Daí ela falava assim, olha, eu tô vendo algumas dificuldades, porque não é fácil o cotidiano num cargo de liderança. Não é fácil ser mulher, loira, né? Relativamente jovem para o cargo que eu ocupo. Claro. Nós somos em minoria, é um cargo ainda ocupado por muitos homens. A política, ela ainda é majoritariamente masculina. Sim. Também, nós vamos falar isso mais para frente. Mas a minha mãe me disse assim, não esqueça de onde você veio. E me mostrou essa foto. Ou seja, eu acho que eu cheguei longe até daquilo que eu tinha projetado. Eu não imaginei, né, essa menina lá de Assis vir numa cidade como Londrina e se tornar secretária de saúde. Sim. Na fase que eu estou. Então, eu tenho muita honra do cargo, tenho me dedicado muito, tenho aprendido muito, conhecido pessoas novas. Estar aqui com você hoje é uma oportunidade de dizer para as pessoas que nos escutam, é possível. Sim. Você chegar aonde você ainda não sabe, mas levar um pouco de você e conseguir mudar o cotidiano da vida das pessoas. Muito legal. Então muito é isso. Legal mesmo. Pessoal, isso é só apenas para vocês conhecerem um pouquinho da Vivian. Conhecer essa trajetória dessa mulher líder, forte, impulsionada realmente em fazer valer o seu melhor em cada uma das suas etapas. E a partir da próxima parte, vocês vão acompanhar agora a fala dela através do posicionamento feminino na gestão de saúde. Não perca!